Temos aqui uma questão do IFRJ da prova de 2019, a questão 16 do IFRJ, prova de 2019. A questão fala na taxa de metabolismo basal e essa taxa é dada. É dito na questão que a taxa de metabolismo basal é 655 mais 9,6 vezes o peso da mulher em quilogramas, mais 1,8 vezes a altura da mulher em centímetros, menos 4,7 vezes a idade da mulher. Então é dada essa fórmula de TMB, essa fórmula grande aqui. Mas ele diz no problema, no enunciado, que a mulher em questão tem a idade de 30 anos, tem um peso de 75 quilogramas e uma altura de 165 centímetros. E eu tenho essas opções aqui. O que nós temos que fazer? Nós temos que repetir a fórmula e substituir o peso pelo 75, a altura por 165 e a idade por 30 anos. Então, a questão fica assim. TMB igual 655 mais 9,6 vezes o peso, que é 75, mais 1,8 vezes H 165, menos 4,7 vezes I, e o I é 30, vezes 30. Agora, temos que focar nas multiplicações. Primeiro, vamos fazer essa multiplicação. 9,6 vezes 75. Vou fazer essa conta aqui, ó. 75, 9,6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 7, 42, com 3, 45. 9 vezes 5, 45. 9 vezes 7, 63, com 4, 67. 0, 5 e 5, 10. Vai 1. 1 e 4, 5 e 7, 12. Vai 1. 1 e 6, 7. Uma casa decimal somente, 720. TMB igual a 655 mais 720 mais essa conta, 1,8 vezes 165 dá 297. É o mesmo processo já feito antes. E essa conta, 4,7 vezes 30 dá 141. Aqui eu tenho uma soma, duas somas e uma diferença aqui. Somando 655 mais 720 mais 297 e subtraindo esse 141, nós vamos achar 1.531. Então, 1.531, a opção é C, entre 1.500 e 1.600. Essa é a resposta dessa questão. Aqui uma questão do concurso do IFRJ 2019, questão número 17, diz assim: Ana e Felipe têm 40 anos, é dada a taxa de metabolismo basal dela é dada 1.454 da Ana e a taxa de metabolismo basal do Felipe 1.944. É dito que o Felipe é 30 quilos mais pesado que a Ana e é dito que o Felipe é 5 centímetros mais baixo que a Ana. Sabendo disso, o problema pergunta qual o peso de Ana, em que faixa dessas que vai estar o peso de Ana. Também é dada
a fórmula de TMB para o homem e para a mulher. O problema diz assim, que o TMB para o homem é 66 mais 13 vezes o peso mais 5 vezes a altura menos 6,8 vezes a idade. E para a mulher? O problema diz que é 655 mais 9,6 vezes o peso mais 1,8 vezes a altura menos 4,7 vezes a idade. Então, esses dados já constam do problema, essas fórmulas, e nós temos que aplicar essas fórmulas no problema. Sabendo que o Felipe é mais pesado, 30 quilos, peso do Felipe, peso da Ana. Vou chamar o peso da Ana de X, peso do Felipe, X mais 30. Altura do Felipe, altura da Ana. Vou chamar a altura da Ana de Y. O Felipe é 5 centímetros mais baixo. A altura do Felipe, Y menos 5. Agora, eu vou substituir aqui para o homem. TMB dele, 1944. Treze vezes P. Peso dele, X mais 30. Cinco vezes H. H dele, Y menos 5. Idade de ambos é 40. Agora, para ela, TMB 1454. (9,6) vezes o peso dela. O peso da Ana é X. 1,8 vezes a altura dela, Y. Idade dela também é 40. Agora, eu vou primeiramente fazer essa conta aqui. E essa conta aqui. E também fazer aqui a propriedade distributiva aqui, nessa equação. (13 vezes X, 13X, 13 vezes 30, 390. 5Y menos 25. E aqui, 40 vezes 6,8. 40 vezes 6,8 dá 272. Embaixo, eu vou fazer essa conta aqui. 4,7 vezes 40. 4,7 vezes 40 dá 188. Repetir aqui tudo. (188) é o resultado dessa conta. Ok até aqui?
Continuando a questão 17, eu tenho aqui as duas equações que resultaram do problema e eu tenho que resolver essas equações. Então, tudo que tem letra vai passar para o primeiro membro e número puro vai passar para o segundo membro da equação. Então, eu vou ter o seguinte: menos 13x menos 5y igual 66, 390, menos 25, menos 272, menos 1944. Menos 13x menos 5y. E eu vou somar todos esses números aqui, tá? O menos 13x menos 5y para lá. E fazendo essa soma, isso aqui vai dar menos 1785. Agora eu vou fazer o mesmo com essa equação. Tudo que tem x e y para lá, número puro para cá. Menos 9,6x passou para lá, ficou menos aqui. Era mais, ficou menos. Era mais, ficou menos quando mudou de lado. 655, eu repito. Menos 188. Menos 1454. Agora, eu vou reunir todos esses números. (655) menos 188 menos 1454 vai resultar em menos 987. Essa equação e essa equação vão compor o meu sistema que vai me levar na resposta que eu quero. Então, eu peguei essa equação e repeti aqui, ó, menos 13x menos 5y igual a menos 1785. E essa equação foi repetida aqui embaixo. Menos 9,6x menos 1,8y igual a menos 987. Para resolver esse sistema, eu devo multiplicar as duas equações. A equação de cima eu vou colocar 1,8, que é esse valor aqui, e a equação de baixo multiplicada por 5. Para facilitar, eu vou colocar em cima o sinal de mais, embaixo o sinal de menos. Toda a equação de cima vai ser multiplicada por 1,8 e a equação de baixo por menos 5. Eu troquei, ó, o 5 desceu, 1,8 subiu. Essas contas eu já fiz aqui. Então, vamos ter o seguinte. O nosso sistema, quando eu multiplicar a primeira por 1,8, vai ficar menos 23,4x menos 9y igual a menos 3.213. E a equação de baixo multiplicada por menos 5 vai ficar 48x mais 9y igual a 4.935. Somando essas duas equações, teremos aqui corta e aqui eu vou ter 1.722. Esse 24,6 passa para cá dividindo. E essa divisão, 1.722 dividido por 24,6
0,6 resulta x igual a 70 quilos. Essa é a resposta do nosso problema. Questão 18 da prova do IFRJ de 2019. A questão diz assim: a fórmula da taxa de metabolismo basal de um homem é dada por essa expressão: 66 mais 13 vezes o peso, 5 vezes a altura, menos 6,8 vezes a idade. Essa fórmula é dada na questão. O problema diz assim: Carlos tem 25 anos, sabe que a altura dele é 1,70 m, mas Carlos não sabe o seu peso. A pergunta do problema é: graficamente, qual é a relação entre a taxa de metabolismo basal e o peso do Carlos, dados os dados que estão aqui? Com esses dados, qual é a relação? Qual a fórmula? Qual o gráfico que melhor relaciona a taxa de metabolismo basal com o peso? Então, como é dito que o I vale 25 e que o H vale 170, substituímos esses valores aqui. E teremos 13 vezes P. P eu não tenho, repito P. 5 vezes H, H 170. 6,8 vezes I, o I eu tenho 25. Agora eu tenho essa conta para fazer, uma multiplicação aqui e outra multiplicação aqui. Então eu vou passar para cá. TMB vai ser igual. 13P fica 66 fica 5 vezes 170 dá 850. 6,8 vezes 25, essa conta vai dar 170. 170. Então, TMB vai ser igual 13P, repito, e vou somar 66 mais 850 menos 170. Somando essas três parcelas, eu vou ter mais 746. Então, essa é a expressão que se relaciona com isso. Com a fórmula da função afim. Isso é justamente a função afim, onde esse A vale 13 e o B vale 746. Como o A é positivo, a função tem que ser crescente. Então, ou é A ou é C, que são funções crescentes. Essas duas são decrescentes, não servem para esse problema, para essa fórmula. Mas o B é positivo, 746. Então, significa que o gráfico corta o eixo Y no valor de 746, que é acima do eixo. Então, não pode ser esse, porque cortou abaixo do eixo. Cortou abaixo desse eixo. Cortou no valor negativo. Aqui cortou no valor positivo. Letra A é a resposta desse problema. Questão 19 da prova do IFRJ de 2019. Essa questão diz assim: um ciclista chamado Bernardo percorre a prova em 1h30 e atinge as velocidades determinadas pelo gráfico. A prova dura 1h30, 3 meios da hora, e ele atinge essas velocidades que estão aqui nesse gráfico aqui. E a pergunta é: quantas vezes Bernardo atingiu a velocidade de 27 km? Então, a velocidade, 27 km por hora, a velocidade está nesse eixo. Então, basta eu ir nesse eixo e achar os 27 km por hora no eixo vertical, que é o eixo da velocidade. Logicamente, 27 está entre 25 e 30.
em alguma posição, por aqui mais ou menos, ó, entre o 25 e o 30. Agora eu traço uma linha horizontal até o fim. Essa linha horizontal que eu fiz cortou quantas vezes o gráfico denso? Não é a linha pontilhada, não. Ela cortou uma vez aqui, veio, cortou o gráfico aqui e cortou o gráfico aqui. Ah, mas tem uma linha pontilhada aqui. Linha pontilhada não interessa, são linhas auxiliares. Eu tenho que ver quantas vezes essa horizontal que eu fiz cortou o gráfico denso. Cortou uma vez essa reta, cortou essa reta inclinada uma vez e cortou essa reta inclinada uma vez. 1, 2, 3. Bernardo atingiu 27 km por hora por 3 vezes, letra D de dado. Essa é a resposta da questão. Questão número 20, prova do IFRJ de 2019. É dado um gráfico de velocidade em função do tempo e a pergunta é: qual a velocidade após 80 minutos de corrida, né, desse ciclista? Então vamos pensar, 80 minutos. Aqui eu tenho o tempo dado em horas. Eu vou tentar converter isso para minutos. 5 quartos da hora. 5 quartos de 60 minutos. 1 hora são 60 minutos. 5 vezes 60, 300. 4 vezes 1, 4. 300 dividido por 4, 75. Então aqui, 75. 3 meios. 3 meios de 60. 3 vezes 60, 180. 2 vezes 1 dá 2. 180 por 2, 90. 90 minutos, 3 meios da hora. Eu quero a velocidade para 80 minutos. 80 minutos está entre 75 e 90. Então, me interessa este segmento de reta. Este é o segmento de reta que vai resolver o meu problema. Então, eu vou usar a expressão da função afim, a expressão da equação da reta y igual a ax mais b. Vou trocar o y de posição. Escrevi a expressão 2 vezes. Por quê? Porque eu tenho que trabalhar com cada um desses pontos, com o ponto C e com o ponto D. Vou substituir aqui as coordenadas do ponto C. Y é 25 e x é 75. X 75, ponto C, Y 25. Agora eu vou fazer o mesmo para o ponto D. X para ele é 90 e Y 40. (90A mais B igual a 40). 75A mais B igual a 25. E aqui está o meu sistema de equações. Vou multiplicar a equação de baixo por menos 1 e repetir a equação de cima. Menos 75A menos B igual a menos 25. Somando eu tenho 15A
O B cancela. 40 menos 25 dá 15 também. Daqui eu concluo que A é igual a 15 dividido por 15, A é igual a 1. Vou tentar achar o B. Vou usar essa equação aqui. 75A, o A vale 1. 75 vezes 1 mais B igual a 25. 75 mais B igual a 25. Esse mais 75 vem para cá diminuindo. 25 tirando 75 menos 50. Então, volto nesta fórmula. Y igual a A, que é 1, vezes X mais o B. O B é menos 50. 1 vezes X menos 50. Só que ele quer a velocidade para o tempo de 80. Esse 80 vai estar em X. Substituo X por 80. Menos 50, 30. Portanto, a resposta correta é a letra B. Questão 21 da prova do IFRJ de 2019. Ana, que é ciclista também, junto com Bernardo, fez um tempo nessa corrida de X horas e Y minutos. Bernardo, sabemos que fez 90 minutos. Ana fez um tempo 30% maior do que o de Bernardo. Calcule Y, em que faixa se encontra o Y. Se Bernardo fez em 90 minutos e a Ana fez um tempo de 30% maior, vamos calcular 30% desse 90 e acrescentar ao 90 minutos. 100% equivale a 90 minutos. 30% equivale a X. Agora multiplica cruzado. 100 vezes X, 30 vezes 90. E iguala, né? 100 vezes X, 30 vezes 90. Três vezes 9, 27, com 2 zeros. Esse 100 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. R$ 2.700 dividido por 100 simplifica os zeros. X igual a 27. Então, eu tenho que acrescentar 27 minutos em cima de 90. Com 27, 117. Mas isso está em minutos. Para passar de minutos para hora, divide-se por 60. 1 vezes 60 dá 60. 7. 11 menos 6 dá 5. Então, 1 hora e 57 minutos. X horas e Y minutos. X é 1 hora e Y 57 minutos. Y vale 57. Esse é o valor de Y. Entre 0 e 15 não, 15 e 30 não, 30 e 45 não, entre 45 e 60, letra D de dado. Número 22 da prova do IFRJ de 2019. Eu tenho aqui uma quadra de basquete, ou uma parte de uma quadra de basquete, onde eu tenho esse arco. Foram feitos arremessos da posição C, B, A, E e D. E e D são arremessos mais longe da cesta. Então são arremessos que valem mais ponto. Fora desse arco, esses arremessos valem 2 pontos. E dentro do arco, os arremessos valem somente 1 ponto.
Qual a pontuação obtida por um jogador que fez cestas, 5 arremessos certos, dessas 5 posições aqui? Então, arremessos de 2 pontos são os arremessos fora do arco. 2 arremessos fora do arco, 2 arremessos de 2 pontos. 2 arremessos de 2 pontos. Mais. E arremessos de 1 ponto dentro do arco, arremessos de 1 ponto, ele fez 1, 2, 3 arremessos de 1 ponto. Então essa é a expressão que me dá a resposta do problema. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3, 7. Essa é a resposta do problema, letra C.